Combinados? Que eu não vou estar vendo vocês. Combinado, prof. Bom dia. Então, tá bem. Olha aqui, ó. Hoje a gente vai falar, o assunto não é tão extenso quanto foi cabeça e olhos e tal. Hoje a gente vai falar sobre sistema respiratório. Então, o sistema respiratório compreende o nariz, que foi o que faltou da cabeça, né? E o aparelho respiratório em si, pulmões e tal. Então, aqui nós vamos começar com as fossas nasais e seios paranasais, e para isso eu trouxe só para relembrar da anatomia, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo um corte, né, da cabeça, e aqui vocês percebem a entrada da fossa nasal. Aqui a gente tem esses pelinhos que servem como filtro. Aqui a gente tem as conchas nasais, né, que são os cornetos. Então, a gente olhando toda essa região aqui é revestida de mucosa respiratória, tá? Em que em algumas situações, por exemplo, uma rinite e tal, essa mucosa vai ficar mais engurgitada, vai ficar mais vermelha, e ela tem umas células aqui, que vocês já viram em histologia, que vão produzir muco, tá? Que vai auxiliar ali tanto para tentar evitar que esses patógenos consigam descer aqui, né? O objetivo é tentar bloquear essa infecção nessa parte superior, tá? E vocês veem aqui, ó, que a gente tem uma comunicação da parte respiratória com a parte digestiva. Olha aqui, ó, aqui a boca. Pode falar. Alguém quer falar? Ou alguém quer entrar na sala? Eu vou ter que parar aqui só um pouquinho. Alguém quer entrar, você sabe? Ah, sim. Então, aqui só para relembrar, né, a anatomia, para a gente saber do que está faltando, do que tá falando, tá? Aqui, ó, quando a gente vai examinar uma narina, esta é a imagem que a gente observa, tá? Então, a gente vai analisar o septo e a gente vai olhar esses cornetos, se estão hipertrofiados, se não tem, se tem passagem para o ar ou não tem. Lembram que a gente falou em relação aos olhos do ducto lacrimal, né? Que ele vai drenar para o nariz. Então, é esta visão aqui que a gente está tendo. Então, em situações de doença respiratória, então, num resfriado, numa rinite, a gente vai ver um edema da mucosa aqui, uma obstrução desse ducto lacrimal, e com isso a gente pode ter duas coisas, ou saída de pus, de secreção pelo olho, tá? Ou, por exemplo, assim, um paciente que chora, por exemplo, não está obstruído do ducto lacrimal, essa lágrima ela pode sair aqui pelo nariz. Vocês já viram essas situações, né? Devem ter visto. Bom, esta outra parte anatômica aqui é para a gente observar os seios paranasais, tá? O que são os seios paranasais? São os ossos da face que são pneumatizados. Pneumatizados quer dizer que eles têm ar dentro dos ossos. Então, são ossos furados, né? Revestidos por um epitélio, tá? E que também, em situações de resfriado, rinite e tal, eles podem, por obstrução dos ossos aqui, eles podem se encher de líquido e causar as sinusites. Então, a gente tem um adulto, vai ter aqui os seios maxilares, os seios frontais e as células etimoidais que ficam nesta região aqui, tá? Vocês vão me perguntando, tá? Então, aqui a gente
Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia, Alceu. Alceu, não é porque a prof não tá que tu vai assumir a bagunça. Assumir a bagunça, vou falar pra ela. A Nicole, infelizmente, não vai poder participar, que ela tá sem internet. Ah, que dúvida, né? Nossa, que judiaria, né? E ela foi fazer torteio com a avó dela. Bom dia, Tomás. Vamos acordar? Eu acho que esse aí voltou a dormir já. Tu tá mutada, prof. Oi, caiu a minha conexão? Parou no meio do negócio. Até onde vocês viram? Tá, então não viram nada do que eu falei das alterações, né, da faixa etária. Então tá. Tá, então esse aqui vocês não viram, né? Disfunções nasais na criança? Isso? Não. Tá. Então, a disfunção nasal da criança, a gente tem que perceber que, às vezes, os pais não se dão conta dos problemas que a criança tem em relação à respiração. Às vezes, quem vai perceber essa dificuldade de respirar vai ser o médico, tá? Então, por exemplo, se a gente vê uma criança que chega na sala e tem aquela respiração ruidosa, ou respira pela boca e tal, às vezes o pai não se dá conta sobre isso, e a gente tem que chamar atenção. Muitas vezes, isso vai levar a um grande impacto na vida desta criança, se a gente mantiver aquela disfunção crônica. Então, por exemplo, um paciente que tem uma hipertrofia de adenoides, por exemplo, que causa uma obstrução da passagem de ar, esse paciente vai acabar respirando só pela boca. Isso vai gerar umas alterações anatômicas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E como é que qual é a evolução dessas manifestações clínicas de uma disfunção respiratória, de uma disfunção nasal, de problemas nasais na criança? As crianças pequenas, tá, de 0 a 2 anos, elas têm, quando elas têm obstrução nasal, elas fazem aquele ronco para respirar. Parece um porquinho respirando, então elas fazem assim. Isso é o ronco que a gente ouve, sem usar estetoscópio. Com esta obstrução nasal, essas crianças podem fazer durante o sono episódios de apneia. A gente já viu sobre a apneia, mas nós vamos relembrar. A apneia, então, é uma parada de respiração que leva de 20 segundos a mais, tá? Então, a gente chama isso apneia. Geralmente são crianças que têm um sono agitado, e como o sono agitado vai influenciar no seu comportamento durante o dia. Então, são crianças que têm dificuldade de alimentação, elas não conseguem se alimentar muito bem, porque elas não conseguem respirar pelo nariz. Não conseguindo se alimentar, a gente vai ter uma repercussão ponderal, então são crianças que às vezes não crescem direito, não ganham peso muito bem. E são aquelas que a gente vê nas creches, sempre com o nariz pingando, secreção nasal, né, frequente. Um pouquinho mais velhos, de 2 a 4 anos, eles já aprendem a respirar pela boca, então eles estão sempre com a boca aberta, aquela criança está sempre babando, né, acaba começando ali as alterações na anatomia da face. Então, a gente já começa a ver um palato em ogiva. Esse palato em ogiva é um palato que ele fica mais
afunilado, ele fica mais estreito, então por isso a gente chama de atrésico. Lembram de atresia, que a gente conversou? Tudo que é atresia é o que diminui o tamanho, ou o que é fechado. Com isso, o palato menor e a mandíbula com o seu tamanho normal, vai acabar acontecendo aquela mordida cruzada, que é mais um problema para alimentação. Então, são crianças que às vezes têm uma seletividade alimentar, porque elas não conseguem morder muito bem pela mordida cruzada. Isso tudo vai refletir também na comunicação. Então, são crianças que falam com uma voz mais anasalada. Pode levar a voz rouca, porque dormindo, vocês já, durante episódios de resfriado, devem ter percebido que a gente dormir de boca aberta faz com que tenha um ressecamento da mucosa. Então, isso pode dar alterações na voz também. Tudo isso pode levar à enurese noturna, atraso de crescimento, porque aqueles problemas que começaram lá na fase inicial da infância e evoluindo, vão gerar alterações que vão corroborar ali para um atraso no crescimento global dessa criança, inclusive no aprendizado. São crianças que às vezes têm dificuldade, déficits no aprendizado. À medida que vai crescendo essas alterações e a gente não fazendo nada com essa obstrução nasal que a gente observa, essas alterações elas vão ficar tendo mais repercussão e a gente vai ter alterações mais significativas na face. E esta criança vai ter uma característica que a gente chama de faces de respirador bucal. Depois eu vou mostrar para vocês aquelas alterações. E o que é uma face de respiração bucal? É uma face mais alongada, aquela face inexpressiva, uma criança com cara cansada. Geralmente elas têm olheiras, né? Elas se projetam um pouco para frente. Vocês lembram da Mônica e do Cebolinha, né? A Mônica, como é que é? Não é aquela dentuça que tem os dentes para frente? Isso é a face do respirador bucal, ele tem os dentes projetados para frente, né? E tem aquela cara meio inexpressiva, né? São crianças, então, que são sempre sonolentas, isso aí vai refletir no aprendizado. Então, geralmente, eles têm alteração para aprender. A mãe vai dizer assim, às vezes é aquele menino assim, déficit de atenção, hiperatividade e tal, às vezes pode acontecer por um problema de respiração, tá? São crianças muito apáticas, não gostam de brincar muito, porque estão sempre cansadas, e para esporte, então, nem se fala, né? Depois dos 7 anos, onde a gente começa a ter a alfabetização dessas crianças, a gente começa a ter os problemas intelectuais, então dificuldades na linguagem, dificuldade na escrita, tá? Desempenho escolar baixo e pela manutenção dessa boca seca, o que a gente vai ver? Uma hiperplasia, então a gengiva aumenta de tamanho e problemas ocasionados com a boca seca, então gengivite, halitose, tudo isso pode aparecer, tá? Obesidade, por que vocês acham que pode ter obesidade? Alguém sabe me dizer? O que vocês acham? Por que pode ter obesidade essa criança? Aham, também. E o que vocês acham, por exemplo, que tipo de alimento que uma criança que não consegue mastigar acaba comendo? O que vocês acham? É mais fácil comer um carboidrato ou carne? Um pão, Então, o tipo de alimentação das crianças também modifica, né? Então, tudo isso vai favorecer até o desenvolvimento da obesidade, tá? E isso vai se refletir, se mantém isso na vida adulta, é um caos. Depois, na adolescência,
pode levar, inclusive, a alterações de relacionamento, porque imagina uma menina, um menino com uma litose, vai ter, inclusive, dificuldade nos relacionamentos, né? Pela obstrução nasal e ressecamento dos lábios também. Então, é importantíssimo a gente avaliar, e quando a gente faz uma avaliação numa criança, aquelas avaliações que a gente faz de puericultura, de revisão, é importante a gente ver se essa criança respira de maneira adequada. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá bem, me avisem também quando cair a conexão, tá? Queixas frequentes, então, obstrução nasal. Obstrução impede a passagem de ar, né? E geralmente isso está associado a fatores locais, pode ser como é que é agora hipertrofia de adenoides, pode ser o desvio de septo, tá? Pode ser, por exemplo, uma criança estava super bem brincando com seus brinquedinhos e começou subitamente com uma dificuldade respiratória, né? Com uma obstrução nasal. O que pode ter acontecido com essa criança? Botou um brinquedo lá dentro. Botou um brinquedo na fossa nasal. Tá, então isso é bem frequente, então são queixas que a gente às vezes atende na emergência, então a gente tem que saber quando pergunta sobre essas queixas, qual a evolução disso, e como que aconteceu, como é que ela se apresentou, né, durante o tempo. Então vocês viram como é importante a gente, quando faz uma história, a gente saber da cronologia dos sintomas, isso é importantíssimo a gente saber, tá? Então, essa obstrução, ela pode ser completa, ela pode ser... Tem alguém querendo entrar? Oi, prof. Oi. Não, eu só ia comentar que quando eu era pequena, acho que eu tinha um ano e pouco, a mãe fala que eu coloquei um milho de pipoca no nariz. Ah, é? E daí como é que... a avó da milho para as galinhas, e acabei colocando. E aí eu fiquei uns dias assim, que eu só falava pi, pi, que era da pipoca, eu acho assim, não sei, porque eu falava pi, eu acho que das galinhas, dos pintinhos. E aí ela foi ver, um dia que eu tava deitada, assim, ela viu, sabe, que tinha uma coisa dentro, assim, do nariz. Aham. E, não, só para contar que a gente faz isso. E um tempo atrás, um priminho meu colocou um feijão no ouvido. Acabou colocando dentro do ouvido, sabe, um grão de feijão. E o que vocês acham que acontece, por exemplo, tu ainda dizia pipi, e a mãe... talvez acidentalmente viu que tinha alguma coisa no teu nariz. O que acontece? A gente tem um corpo estranho no nariz, tá? E que a pessoa não se dá conta. Eu não sei se tu teve esse tipo de sintoma ali. O que vai acontecer? Ela notou que estava mais inchada, assim, a narina. Estava mais inchado, tinha mais alguma outra coisa? Não lembro, assim, professor, ela chegou a comentar, mas eu acredito que possa ter até sangramento, algo assim, né? Eu vou querer que tu pergunte para tua mãe, tu vai nos dizer na aula que vem, tá? Tá, pode deixar. Pense um pouco, por exemplo, se o nariz está entupido, tá? E ali é um local que tem que... Lembra que eu falei para vocês, é revestido de um epitélio, esse epitélio é produtor de muco, né? Se tem alguma coisa ali tentando obstruir ou está fazendo pressão naquela mucosa, o que vai acontecer com a mucosa? O que vocês acham? Vai inchar mais. E se eu tenho uma obstrução unilateral, o que vai acontecer? Vou sobrecarregar a outra... Aham. Porque aí eu não consigo, não tem a passagem aérea ali naquela narina, por exemplo, no nariz, né? Isso aí, vai ser mais difícil de respirar. Sim, e o que vai acontecer com aquela mucosa ali que é produtora de muco, tá? De um lado e de outro. O que vocês acham? Mais secreção de um lado do que no outro? Secreção unilateral, tá? Que aos poucos, então, vai ficar a secreção só daquele lado onde tem o corpo estranho. E se essa obstrução ela for muito, for por um tempo muito grande, por exemplo, eu tirei na UPA uma criança que veio, acho que tinha mais de mês, um negócio ali na narina.
Então, o que acaba acontecendo? O que vocês acham que a secreção fica? De que aspecto? Se fica um negócio entupindo ali por mais de um mês, por exemplo, ou mais de uma semana, o que é? Amarelado. Ai, Roberto, só tu mesmo. Meu Deus, que... Olha, hoje tá difícil. Gostei do pirata, hein, Roberto? Não, mas daí, olha aqui, ó. O que vocês acham que acontece, então, com aquela secreção? Como é que vai ficar? Prof, eu acho que vai ficar bem amarelado e com cheiro, né? Sim. Vai ter um cheiro forte, pode ficar purulento. Purulento é quando tem pus, tá? Às vezes fica uma secreção esverdeada. Então, fica um cheiro de podre, tá? Então, quando vocês atendem uma criança, ó, secreção nasal unilateral, a mãe vem com essa história aí. Procurem sempre um corpo estranho no nariz, tá bom? Outras queixas que a gente vê como uma obstrução nasal, o nariz está entupido, então o som não consegue sair de maneira adequada. Então, nós vamos ter um abafamento dos sons e a gente chama isso de rinolalia, tá? Se essa obstrução for crônica, como eu falei antes, ali várias, em todas as outras faixas etárias ali, eu falei para vocês, a gente vai ter deformidades da face, tá? Não vou fazer tudo isso ali, falar tudo isso ali porque eu já falei anteriormente, e depois eu vou mostrar para vocês as fotos de como fica um respirador bucal. E com essa obstrução severa, nós podemos ter até esse corpo pulmonar ali por dificuldade respiratória, tá? Causas de obstrução nasal. Então, a gente pode ter uma série de fatores. Se for um recém-nascido, por exemplo, como eu falei para vocês lá na fase inicial, recém-nascido sabe respirar só pelo nariz.
Se um recém-nascido, a gente tirou ali, a gente recebeu esta criança, ele começa a chorar e daqui a pouco começa com disfunção respiratória muito precocemente e não consegue respirar pelo nariz, porque ele só sabe respirar pelo nariz. A gente tem que pensar que haja uma obstrução, e a gente chama isso imperfuração ou atresia de coanas. Isso é uma urgência, tá? Então, a gente tem que atuar imediatamente após o nascimento. Então, a gente faz a avaliação, a gente tem que passar uma sondinha ali pela fossa nasal e observar se tem passagem ou não. Se não tem, a criança faz essa cirurgia aqui de desobstrução. Ainda bem que isso não é muito frequente, tá? Eu só vi durante todo o meu período ali de formação e tal, eu vi uma vez uma criança com atresia de coanas, mas a gente tem que pensar nesse diagnóstico quando a criança começa com disfunção nasal muito precoce. Pode também ser um traumatismo de parto? Pode. Ou outra malformação? Também pode. Então, nós temos que fazer um exame físico bem detalhado. Outra causa, rinite, por causa da hipertrofia, então edema da mucosa, que reveste a fossa nasal, então pode aparecer uma rinite. Hipertrofia de adenoides, a gente já falou sobre isso, que é uma causa bem frequente de obstrução nasal. Como é que a gente avalia isso? A gente vai avaliar, então, com o raio-x de cavum. No raio-x de cavum, a gente faz um perfil e a gente vai ver as adenoides aumentadas, diminuindo a coluna de ar. Então, aquela coluna de ar que a gente vê bem pretinha, a gente vê ela como se fosse um filetinho. Vou tentar resgatar uns raios-x para mostrar para vocês. Outras causas, pacientes com imunodeficiências ou paciente com fibrose cística que tem rinites, que tem sinusites crônicas, eles estão sempre infectados. Isso também leva a casos de obstrução nasal, tá? Vocês já viram ou conhecem alguma pessoa que tem essas reações vasomotoras? Sabem do que a gente está falando em reação vasomotora aqui? Já ouviram falar, por exemplo, ou vocês já tiveram, por exemplo, eu tenho essa rinite vasomotora, tá? O que a gente... São alterações pela temperatura. Então, por exemplo, olha, tu está comendo sopa no inverno, isso é muito comum. Então, a temperatura do ambiente está fria e daí tu come alguma coisa quente e começa com aquela rinite vasomotora. Vocês já perceberam isso? Algum de vocês já teve? Então, isso a gente chama rinite vasomotora, tá? Também causa isso aí, tá? E isso também pode ser uma causa de obstrução nasal. Eu, para comer sopa no inverno, eu tenho que estar com um lencinho de papel próximo ali, porque senão não consigo comer. É bem interessante isso. Bom, corpo estranho a gente já falou, né? E a gente já tem um exemplo, né, de paciente. E aqui apresentando para vocês a faces do respirador bucal, tá? Então, quando a gente vai descrever no nosso exame físico geral, a primeira linha que a gente põe no exame físico é escrever se o paciente está em bom estado geral, a gente coloca como é que é o faces desse paciente, então a gente pode colocar faces adenoideanas ou faces de respirador bucal, a gente não lembra o nome, então a gente vai colocar faces de respirador bucal. Então, o que a gente chama de atresia de palato é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que os dentes se projetam para frente e ele fica mais afilado e fica mais alto. Então, isso aqui a gente chama de atresia de palato. Quando a criança é pequena, pode-se fazer aqui um tratamento ortodôntico e fazer uma abertura desse palato. Mas vocês acham que vai ajudar só abrir, só fazer uma expansão do palato? Vai resolver o problema da criança? Alguém já fez tratamento ortodôntico? Vocês já fizeram tratamento ortodôntico? Ou conhecem alguém que tenha feito?
Não, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou levar o meu filho lá para fazer um tratamento com um ortodontista, eu quero que abra esse palato. Se eu não tratar a causa da obstrução, uma vez que tirou o aparelho, o problema vai voltar ao que era antes, vai voltar a fazer aquela atresia do palato, porque eu tenho que resolver a obstrução primeiro. Então, o tratamento ortodôntico, ele é casado, ele é associado com o tratamento otorrinolaringológico. Então, eu tenho que fazer uma avaliação com o otorrino também, para que esse paciente, esse respirador bucal, desfaça aquela causa de obstrução. Então, eu preciso resolver os dentes da criança, aquela mordida cruzada, mas eu também tenho que resolver a obstrução. Se eu não resolver a obstrução, nada feito, volta tudo ao que era antes. Vocês viram aqui, como a criança fica com uma face mais alongada e mais inexpressiva, tá? Geralmente, essas crianças têm rinite associada, e daí o que a gente vai ver? Elas fazem, eu não sei se vocês conseguem me ver, mas olha aqui, elas fazem esse movimento aqui para limpar o nariz, tá? E isso a gente vai ver até em adultos que não tratam rinite. Daí o que acaba acontecendo se eu estou fazendo esse movimento sempre? O que a gente vai observar no nariz da pessoa? Uma marquinha ali, é um sulco que fica no nariz. Então, um paciente que tem uma rinite crônica, que tem uma obstrução nasal, vocês vão observar no nariz uma marca. É como se fosse o aceno do rinítico, né? Então, ele está sempre limpando o nariz para evitar ter essa secreção. Tudo aqui é a projeção dos dentes. Isso aqui não é o dente da Mônica e do Cebolinha? O Cebolinha não, mas a Mônica tinha esses dentes projetados para frente, tá? Tudo entendido aqui? Posso passar? Bom, rinorreia. Rinorreia é secreção nasal. E essa rinorreia, ela pode ser de vários tipos, tá? Então, quer dizer, quando eu digo que um paciente tem uma rinorreia, eu vou ter que especificar um pouquinho mais, porque pode ser aquosa, pode ser com pus, ela pode ser com sangue, tá? Então, rinorreia é uma saída de secreção através da cavidade nasal. Quando eu tenho secreção nas coanas, lá atrás, eu vou ter um gotejamento posterior. Então, quando eu for examinar a orofaringe desse paciente, eu vou ver o que a gente chama de gota pós-nasal. Então, eu coloco o abaixador de língua e vejo a secreção escorrendo lá atrás. Com isso, vocês viram que a gente tem uma comunicação, né, da parte respiratória com a parte digestiva. Então, o que vai acontecer? Esse gotejamento posterior, ele vai fazer com que o paciente tenha sempre aquele pigarro. Ou pode ter uma tosse seca, tosse que às vezes o paciente vem com uma queixa de tosse, principalmente à noite. Por quê? Porque à noite tu deita, a secreção nasal ela escorre toda para trás, então a secreção que sairia naturalmente durante o dia para fora, o nenenzinho que está sempre com o nariz pingando e tal, à noite, pelo contrário, vai deitar, a secreção escorre para trás e a tosse é um mecanismo de tentar evitar que essa secreção vá para a árvore respiratória, tá? Então, os tipos de secreção que nós podemos ter. Secreção serosa, que é a coriza, tipo água, né? Então, isso aqui a gente vê nas rinites, principalmente a rinite alérgica, na fase inicial do resfriado, onde ainda não houve uma proliferação bacteriana, nessa rinite vasomotora, né? Secreção purulenta, pus, e aqui a gente tem que ficar de olho. Então, se ela for bilateral, ela está associada, por exemplo, a uma sinusite, né? Ou uma resposta, por exemplo, assim, um resfriado comum. Pode ter secreção amarela? Pode. Geralmente, essa secreção amarela, ela acontece quando se acorda pela manhã. Você já deve ter observado nos episódios de resfriado de vocês, então,
que durante a noite, pelo fato de ficar deitado, essa secreção se acumula e vai sendo misturado ali com resíduo de célula morta e tal, e pela manhã essa secreção fica amarelada. Isso é indicativo de usar antibiótico? Não é indicativo de usar antibiótico, mas pelo contrário, por exemplo, se um paciente teve o seu resfriado comum, passou uma semana, 10 dias, continua com muita secreção e essa secreção permanece esverdeada e com coloração de pus, daí sim nós vamos pensar numa sinusite bacteriana, tá? Secreção unilateral, esse odor fétido tipo podre, tem que sempre suspeitar de corpo estranho, tá? Alteração, por exemplo, sangue do nariz. Quando é que pode sair sangue do nariz? Vocês sabem? Além do uso de sonda que está colocado aqui? Vocês sabem? Quando mais pode sair sangue do nariz? Dias muito secos. Quando tem alguma impureza, assim, que fica no nariz, aquela casquinha, prof, pode sangrar também, né? Pode. Traumatismo, né? E onde mais vocês acham? Será que tem alguma medicação que a gente usa que pode causar esse sangramento nasal? E em criança, por exemplo, criança é muito pouco provável que vai usar anticoagulante, a não ser que seja uma criança que tem uma cardiopatia e tal. Mas uma criança, por exemplo, aquele respirador bucal, ou paciente, uma outra criança que tem uma rinite, por exemplo. Tem alguma medicação que a gente usa que pode causar sangramento? Não, mas tem um específico para rinite que a gente usa, e usa com frequência. São os corticoides nasais, tá? O uso dos corticoides nasais por um tempo mais prolongado faz com que a gente tenha uma fragilidade dos vasinhos ali da fossa nasal, e isso também pode provocar sangramento, tá? Hipertensão é outra causa, mas também em criança não é tão frequente, tá? A gente não vê isso com frequência, mas na criança a gente tem que pensar no uso de corticoide nasal. Então, quando vem com essa queixa, né, a gente tem que pensar nisso ali. Distúrbios também, por exemplo, de plaquetas, distúrbios de coagulação também tem que ser pensados, tá? Bom, no período neonatal pode ter secreção também, tá? E se essa secreção aparece no período neonatal, a gente sempre tem que pensar em doenças sexualmente transmissíveis, tá? E, então, tem que pensar em sífilis congênita e gonococo, tá? Outra alteração que a gente pode pensar é na clamídia trachomatis, vocês já ouviram na gineco, né? Então, se essa secreção for rinorreia, né? A gente está falando em secreção nasal aqui. Secreção nasal associada a uma conjuntivite, eu vou pensar em clamídia, tá? Se tem pus e tem sangue, eu vou pensar que pode estar associado ou ao gonococo ou a sífilis congênita, tá? Agora, sublinhe os detalhes aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma secreção, mas eu tenho alterações de mucosa, de pele, tá? E de mucosa nasal. Tem alterações tanto na mucosa nasal quanto na pele. Daí eu vou pensar mais num gonococo. Então, são pequenas alterações, né? Pequenos detalhes que me levam a suspeitar em uma infecção ou na outra. Mas, sem dúvida, todas elas eu vou ter que fazer, para confirmar, eu vou ter que fazer exames de controle, tá? Vamos pensar, então, por exemplo, nessas características desses bebês aqui,
O que vocês acham que pode ser? Qual seria o diagnóstico? Vamos olhar aqui, ó, esse bebê aqui do lado direito. O que a gente observa aqui, ó? Ele tem uma secreção que tem sangue, tá? Secreção com sangue, secreção nasal com sangue poderia ser o quê? Das infecções congênitas ali. Secreção nasal com sangue. Um corpo estranho, prof, não sei. Não, período neonatal, nenenzinho nasceu, tá? Período neonatal, nenenzinho nasceu e aparece essa secreção ali, que tem pus e tem sangue, tá? Olhem bem a face desse bebezinho aqui do lado direito, tá? Sim, eu ia mesmo comentar que tá bem rachadinha, assim, né? Tá rachado, olha, tem lesão na pele aqui, ó. Tá vendo? Na comissura labial, aqui ele tem umas lesões. Sim. Tá? Então, se eu tenho secreção com pus e eu tenho lesão de pele associada, o que eu tenho que pensar? O pessoal tá falando sífilis aí no chat. Gonococo, né? Porque tem alteração de pele aqui. É uma suspeita de diagnóstico. Agora, o que vai confirmar mesmo vai ser os exames, mas eu tenho que pensar no diagnóstico diferencial. Então, vendo essas alterações, eu pensaria mais nisso aí, né? E agora, esse outro bebê aqui. Ele tem secreção nasal também, tá? Mas eu acho que ele tem aqui uma conjuntivite associado também, ó. Né? Parece ter secreção ocular ali. Com a foto não dá para a gente dizer 100%, mas eu tenho que pensar que, né, na hipótese diagnóstica, tá? Então, aqui é pensar no diagnóstico diferencial. O que eu tenho que pensar? Qual é o germe que eu vou pensar? E ver as características daquilo que eu estou enxergando. O que eu tenho que pensar? Quais são os germes que podem dar secreção nasal nos bebezinhos pequenos, tá? E que eu tenho que descartar. Quais são os 3 que a gente tem que descartar? Clamídia, sífilis e o gonococo, tá? Então, eu sempre tenho que pensar nisso aí, tá? Secreção purulenta, período neonatal, tem que pensar nisso aí. Se tem lesão de pele, já me dá uma pista maior, tá? Se tem conjuntivite associada, já vou pensar na clamídia, né? Se é secreção com pus e sangue, daí eu penso no gonococo e na sífilis, tá? Então, essas alterações a gente vai pensar. Essas alterações nos dão pistas no diagnóstico, tá? Epistaxia que a gente já falou, né? Que é o sangramento nasal, tá? Então, o nome técnico que a gente usa para sangramento nasal é epistaxe, tá? Alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu acho que deu 10 minutos, daí depois a gente faz mais um outro link, né? A gente faz o intervalo e faz mais um link. Então, epistaxe relacionada a alterações, né, ao traumatismo e tal, isso aqui a gente já falou, né, primeiros... E o que eu não falei antes da epistaxe é esse angiofibroma. Isso é raríssimo, tá? Mas a gente tem que pensar principalmente em jovens, nos adolescentes do sexo masculino, onde esta epistaxe, esse sangramento, vai ser uma causa de anemia. Então, aquele paciente que a gente tem uma história, olha, sangramento nasal frequente, que repercute com uma anemia, tem uma obstrução nasal que está sendo progressiva e tem alteração de audição, eu tenho que pensar nesse angiofibroma, tá? Daí avaliação com otorrino. Espirro é outra queixa, né? Que é um reflexo, onde se tenta expulsar, por exemplo, paciente de corpo estranho, paciente com rinite, vai tentar expulsar a secreção nasal, né? E pode estar associado a irritantes, né?
qualquer agente irritante da mucosa nasal. Os recém-nascidos, eles podem ter espirros e a mãe vai perguntar para vocês, olha, o Joãozinho está espirrando toda hora, eu acho que ele está ficando gripado. O que vocês vão dizer para a mãe? É resfriado isso? Será que um recém-nascido, por estar respirando, ele está com alguma infecção? O que vocês acham? Peculiaridades do recém-nascido. O recém-nascido, ele pode ter espirros e não ter problema nenhum, tá? Então, a gente vai dizer para a mãe, vai deixá-la tranquila que isso é normal, tá? Então, nós vamos falar para ela, tranquilizar e dizer que não tem problema nenhum. Outros problemas que causam espirro é a rinite, que a gente já viu, a gripe mesmo, um resfriado comum, e a rinite vasomotora, né? Agora, distúrbios do olfato, tá? O que pode causar distúrbio do olfato? Os distúrbios do olfato, eles estão intimamente ligados a alterações do paladar, porque a gente, para conseguir sentir o sabor, a gente precisa conseguir sentir o cheiro das coisas. Então, qualquer problema obstrutivo, aquela criança com corpo estranho, que tinha por muito tempo secreção purulenta e tem aquele cheiro de podre, essa criança tem uma alteração na percepção do cheiro, tá? E essa criança pode ter essa cacosmia, uma alteração na qualidade do odor que ela sente. Tá? Então, corpo estranho, um paciente com uma sinusite crônica também pode ter aquela sensação de estar sempre sentindo cheiro de podre. Qual a doença que a gente viu atualmente, assim, e que foi motivo de pandemia, que tinha alteração no olfato? Que a gente tem ouvido muito falar sobre isso e tal. O Covid, tá? E várias pessoas continuaram com essa dificuldade de conseguir sentir os cheiros. Então, os otorrinos fizeram uma técnica onde se faz um treinamento olfatório, tá? Então, a gente vai dar cheiros bem característicos, tipo café, álcool, alguns outros, para fazer um treinamento olfatório, para que a pessoa consiga voltar a sentir o cheiro, tá? Então, hipo está relacionado à diminuição, hiposmia, diminuição da capacidade de olfato, tá? Anosmia é o que a gente vê no Covid, e até era um sinal precoce que se via, né? Então, no Covid, era um dos sinais que a gente esperava. Outras coisas que podem relacionadas à cavidade nasal. A gente pode ter cefaleia, então cefaleia é dor de cabeça. Então, por exemplo, paciente com sinusite pode ter essa queixa, tá? Então, por que isso acontece? Por estimulação do trigêmeo. E no paciente com sinusite, lembra que a gente falou, a gente pode percutir o seio nasal. Lembram da percussão que a gente já treinou, a gente já fez ali as batidinhas na mesa? Na aula que vem a gente treina de novo e eu vou mostrar como faz nos seios paranasais, tá? Na sinusite aguda, porque aumenta, tu tem uma pressão do seio, dos ossos da face por acúmulo de secreção ali, e geralmente vai ser pior quando acorda, tá? Vocês viram aquelas fissuras que tinha ali na boca daquele bebê, né? Que são, a gente chama isso ali de fissura ou Hagades. Tá? Então, não sei como é que é o nome técnico, então põe fissura na comissura labial, fissura fissura nas narinas, né? Que isso pode acontecer de tanto limpar a narina, isso pode acontecer. Como a gente tem pelos na entrada da fossa nasal, nós podemos ter foliculites ali nessa região. E a foliculite, então, uma inflamação no pelo. E isso pode evoluir para um furúnculo, tá? Isso pode causar dor na cavidade nasal e pode causar secreção, febre, toda essa situação.
Mas naquelas lesões que não são bem cuidadas, no paciente acamado, num paciente com paralisia cerebral, que está cheio de secreção, a gente pode ter míase também. Então, as moscas vêm e depositam ovos ali. E isso pode ter... lembram que eu falei para vocês quando a gente falou de ouvidos, que eu vi míase dentro do ouvido de uma criança. Isso pode acontecer na fossa nasal também, tá? Aqui, o que a gente vê, ó, são as rágades. Olha aqui, ó, tem uma fissurinha aqui, de tanto limpar. E aqui a míase. Vamos ver o próximo. Como é que a gente examina essa criança? Então, nós somos bons observadores. Eu acho que já está quase terminando a nossa aula, nosso horário, né? 3 minutos, vou tentar falar rapidinho aqui. Então, a gente vai observar como é que esta criança se comporta, como é que está respirando, se tem espirro, se não tem, se está toda hora tendo pigarro. Às vezes a gente está sentado observando a criança e ela está sempre assim, ó. Tá? Ou ela coça o nariz toda hora, ou faz esse movimento de aceno, como esse menininho aqui está fazendo. A gente vai observar durante a inspeção como ele respira, tá? E a gente vai observar sinais de obstrução. Então, esse menino aqui, vocês percebem aqui as olheiras, essa face inexpressiva, ele não consegue fechar bem a boca, tá? Então, isso tudo a gente tem que ter atenção ali na observação, tá? Como a gente faz a percussão, lembrar, esse slide aqui é para vocês lembrarem que os seios paranasais, eles não estão formados desde o nascimento. Há uma evolução e a gente só tem esses seios bem formados depois de 10 anos de idade. Então, eu não vou esperar, por exemplo, que uma criança de 6 anos tenha uma sinusite frontal, porque ele não tem o seio frontal formado. O seio, então, é aquele osso pneumatizado. Então, nesse quadradinho aqui, vocês observem como é feita a formação. Então, dizer que um bebê de 6 meses tem uma sinusite é errado. Por quê? Porque ele não tem seios paranasais ainda formados, tá? Então, como é que eu vou examinar a face da pessoa? Eu vou fazer uma pressão sobre os seios. Então, como tem secreção ali, ele pode referir dor. E outra coisa que eu posso fazer, uma percussão sobre os seios também no exame físico, tá? Que pode ser dolorosa. Entenderam aqui a formação dos seios paranasais? Quando vocês forem, vai lá um bebezinho de 3 meses e tal, e dizem que é sinusite, vocês vão dizer que é sinusite? Não dá para dizer que é sinusite, tá? Vocês vão estudar isso na Materno 1 e vocês vão ver que não tem como dizer, porque não tem seios formados ainda, tá? Vamos ver o próximo aqui. Eu acho que está na hora de terminar, né, a aula. Aqui, vamos ver se eu consigo terminar, então, isso aqui. Rinoscopia anterior. Rinoscopia eu vou olhar por dentro. A gente já viu lá no slide bem